Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou Delazar e trago para vocês informações dos 4 maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. No vídeo anterior eu falei do pré-jogo do São Paulo e das informações do São Paulo. Então agora vamos trazer as notícias do Verdão, do Timão e do Peixe. Então, antes de mais nada, eu costumo pedir no fim, vou pedir agora. Dá uma força pro canal aí, entra lá, já se inscreve no canal, né? Já dá aquele like. Se você não gostar, no final você dá um dislike, não tem problema nenhum, tá? E não esqueça, chegando lá no final do vídeo, se você gostou, compartilhe com os amigos e com a família aí. Vamos às informações do Corinthians. O Corinthians recebeu uma proposta da Roma da Itália por Murilo, tá? O zagueirão Murilo que tem aí 27 partidas esse ano com o Corinthians, 26 como titular. O contrato dele vai até dezembro de 2025. A Roma ofereceu um valor de 8 milhões de euros, um valor que o Corinthians não considera. A negociação então não deve esquentar, porque o Corinthians quer 20 milhões de euros pelo jogador, que aliás, diga-se de passagem, merecido. Vem fazendo grandes jogos, vem jogando muita bola o Murilo. E se o Corinthians vender por 20 milhões de euros, como é que fica esse percentual? 80% é do Corinthians, os outros 20% são 10% da União Barbarense e 10% do São Bernardo, tá? Aqui do ABC de São Paulo. O Corinthians, que não vendeu o Murilo ainda, fez o acerto da ida embora do Matheus Jesus. Matheus Jesus estava na Ponte Preta, emprestado desde o ano passado. Ele que fez por lá 31 partidas, 6 gols. Ele foi aí vendido, tá, para o time do Japão, para o Varen Nagasaki, ele que tinha contrato só até o fim do ano. O Corinthians não fala os valores, mas deve ter sido algo para não perder dinheiro. 50% do passe era do Corinthians, 50% do Estoril. O Corinthians se desfez do jogador aí, que aliás já teve problema até com doping. Ele que no ano de 2022 ficou suspenso por 10 meses, né? Fez um uso ali de uma substância que ele não sabia nesses suplementos, né? Essas coisas que o pessoal vai para manter a forma aí, não procura o médico. Ele poderia pegar 4 anos de gancho, pegou 10 meses, ele vai embora aí do Corinthians. Outra notícia do Corinthians aí se refere ao jogador Roger Guedes. Como eu disse ontem no vídeo, ele foi embora, né, pro time do Catar. E aqueles Pix que a torcida mandou, a esposa dele fez um vídeo falando que arrecadou cerca de 40 mil reais e que esse Pix que foi enviado para ela, ela vai mandar, né, o Roger Guedes vai mandar para uma instituição de caridade ou para alguém que precise, tá? Gesto muito correto do jogador Roger Guedes, que está usando aí uma ferramenta correta, que é a devolução do dinheiro que não pertence a ele, né? Os torcedores queriam que ele ficasse, fizeram campanha, uma brincadeira, e essa brincadeira deu quase 40 mil reais. E ele vai fazer um gesto nobre, que é doar isso, né? Ele não vai pôr isso aplicado, né, como a gente vê por aí. Mas isso é uma outra nuance. Vamos continuar falando de futebol. E falando de futebol, Gustavo Mosquito, ele está voltando, ele já foi liberado do departamento médico. Ele que se machucou em outubro do ano passado, joelho direito, ligamento, né? Foi liberado pelo departamento, vai começar a treinar com os jogadores e pode ser que esteja à disposição no jogo contra o São Paulo dia 16. Talvez até antes, porque foi marcado o jogo do Corinthians, que estava em atraso, para o dia 13, tá? Dia 13 o Corinthians enfrenta o Coritiba antes do jogo do São Paulo, aquele jogo que está atrasado aí do Corinthians, tá ok? O Palmeiras aí nós temos a situação aí do Abel, né, que vem muito bem aí, já são 4 jogos sem perder, voltou ontem, ganhou do Atlético Mineiro por 1-0 o Palmeiras, e já retornou com tudo aí o Palmeiras, já chegou, a turma dormiu no CT, já treinou hoje, né, e aí o grupo teve aí um descanso. O Palmeiras que certamente usará time reserva contra o Fluminense, pensando, né, no jogo contra o Atlético Mineiro. Então, contra o Fluminense, o Palmeiras deve vir com um time reserva. O Santos ele pegou agora aí e contratou o João Basso, zagueiro. Ele foi apresentado hoje no Santos. Perguntado porque ele veio para o Santos, ele só disse: está vendo o símbolo que está na camisa?
Isso aqui tem muita história. Então deixo aqui os meus parabéns para o João Basso, que é um jogador que conhece a história do Santos, né? É muito importante quando você vê jogadores que vão para um determinado time que conhecem a história do time. E times como São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians são times de grande história. Então isso diz muita coisa. Começa muito bem João Basso aí, que vai ficar com a camisa 2, camisa que pertencia a Luiz Felipe. E aí, novidade, né? No Corriere dello Sport da Itália, Marcos Leonardo foi destaque lá, porque ele recebeu uma oferta do time aí que é campeão, o Napoli. Só que essa oferta foi muito baixa, 8 milhões de euros. Então isso não foi interessante aí para o Santos. As negociações aí que devem beirar perto de 20 a 30 milhões de euros, o Santos não teve interesse, tá? O Santos não quis saber de conversa. O jogador que fez 30 jogos esse ano, 14 gols, jogador importante para o Santos. O Santos não vai vender barato. O que está sendo visto também aí é a renegociação do Soteldo para ser reintegrado ao time. O Soteldo, que vinha discutindo aí com o Turra, ele foi oferecido ao futebol árabe, ninguém quis. Como não foi negociado, ele vem aí treinando, vem se disciplinando, parece que entendeu o recado do Turra, ele vai ser reintegrado ao time. Não sei se essa semana ainda, antes do jogo com o Atlético Paranaense, ou se na semana que vem. Mas o certo é que Soteldo deve ser reintegrado, porque o Santos só tem ali na frente Marcos Leonardo, Lucas Braga e Mendonça. E o Soteldo, quer queira, quer não queira, é um jogador importante. Precisa pôr a cabeça no lugar, mas é um jogador importantíssimo para o Santos. A informação que eu dei do Corriere dello Sport, na realidade, não é só do Marcos Leonardo, tá? Na capa do Corriere, como eu falei do Murilo do Corinthians, oferecido aí, o Napoli ofereceu 20 milhões para o Corinthians, para que traga o Murilo. Isso daí, segundo o Corinthians, é especulação, não teve nada, mas é um valor que, se chegar, dificilmente o Corinthians segurará Murilo aí, ele que quer ficar com o jogador pelo menos até dezembro, para negociar na janela de janeiro somente, tá bom? Essas foram as informações aí dos 4 maiores. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, como eu disse lá atrás, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações, dê aquele like e, claro, compartilhe com os amigos. Um abraço, valeu!